Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus amados irmãos, recebam a paz do Senhor. Amém. Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Sempre que a gente abra a sua Bíblia, no primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Louvado seja Deus. Enquanto os irmãos procuram, eu quero destacar a Deus a minha gratidão, meu louvor por estar aqui nessa noite mais uma vez, para louvarmos ao nome do Senhor. Uma alegria muito grande poder ir para os domingos, sua esposa, essa igreja tão abençoada. Deus abençoe os domingos por essa hora de estar aqui. Hoje eu estou acompanhando a minha esposa, né? Já com o Senhor, eu louvo a Deus pela vida dela, tem sido uma grande bênção na minha vida, 20 e tantos anos caminhando juntos na obra do Senhor. Os irmãos acharam que o livro de Samuel, vocês digam amém? Amém. O verso primeiro diz assim: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reines sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos lhe tenho provido de um rei. Amém? Amém. Tome assento, irmãos, por gentileza. Aleluia a Deus, maravilha. Deus que glória. Eram 5 da manhã quando eu estava falando com Deus, no dia de hoje, pedindo ao Senhor que me desse uma palavra. E muitas palavras vieram na minha mente, mas apenas essa desceu ao meu coração. Quando nós vamos ler no capítulo 16 do primeiro livro de Samuel, Deus dando uma ordem ao profeta: enche o teu vaso de azeite e vem. Eu vou repetir de novo. Enche o teu vaso de azeite e vem. Eu quero dizer aos irmãos nessa noite que Deus, Ele conta com vasos, mas não vasos vazios. Deus conta com vasos que estejam cheios, porque para que Ele possa enviar, o vaso tem que se encher. Mas a pergunta é: do que é que o teu vaso está cheio hoje? Do que é que o meu vaso está cheio hoje? Deus já havia rejeitado Saul como rei. E permita dizer uma coisa aos irmãos nessa noite: tem muita gente que está na igreja e que já foi rejeitado. Por quê, pastor? Porque ser crente não é viver de qualquer maneira. Ser crente não é andar de qualquer maneira. Ser crente é viver uma vida como salvo na pessoa de Jesus. Mas a vida de um salvo é muito diferente da vida de quem não é salvo. Porque quem não é salvo, o coração, pastor, está cheio de tudo que não presta. E Marcos vai dizer no capítulo de número 8, se não me falha a memória, que o coração de uma pessoa que não tem a Deus ou que não serve a Deus
está cheio de impurezas, está cheio de adultérios, está cheio de maus pensamentos, está cheio de homicídios, está cheio de ódio, está cheio de tantas coisas que não agradam a Deus. Mas eu quero louvar a Deus porque a vida do coração, a vida e o coração de quem serve a Deus está cheio de coisas boas, que não provém de nós mesmos, mas provém da graça, provém da misericórdia, provém da parte de Deus. É por isso que o salmista vai dizer no Salmo 57: preparado está o meu coração, preparado está o meu coração, preparado está o meu coração. Para quê? Para adorar ao Senhor, para glorificar ao Senhor, para dizer ao Senhor: nesta noite, eu não sei você, mas eu já senti Jesus presente na casa, e eu não vou, em hipótese alguma, pedir para você levantar a mão, pedir para você dar glória. Sabe por quê? Porque quem tem motivo para adorar, adora. Quem tem motivo para dar glória, dá glória. Quem tem motivo para dar aleluia, dá aleluia. E a minha Bíblia diz, pastor Domingos, que a minha boca fala daquilo que o meu coração, pastor Antônio, está cheio. Se o meu coração está cheio da presença de Deus, se o meu coração está cheio da unção de Deus, então eu não preciso esperar o pregador pedir para levantar a mão para glorificar. Eu não preciso esperar o pregador pedir para levantar a mão para dar glória. Mas se o meu coração está cheio da presença dele, então eu estou preparado para adorar, eu estou preparado para glorificar. Porque o meu coração ele está cheio. Glória a Deus, aleluia. Por isso Deus vai dizer para Samuel: enche o teu vaso de azeite e vem. É interessante, se o varão puder colocar a Bíblia aí, eu quero mostrar para os irmãos a diferença da unção de Davi e da unção de Saul. Coloca, filho, na versão atualizada ou na nova tradução na linguagem de hoje, se você puder colocar aí. Coloca 1 Samuel 10, verso 1. Se você puder acompanhar na Bíblia aí, na sua Bíblia, se você tiver, coloque aí 1 Samuel 10, o verso 1. Coloque na versão, na tradução da nova linguagem de hoje, nova tradução da linguagem de hoje. Se puder. Se não puder, eu vou dizer para os irmãos o que está escrito. Quando a Bíblia vai dizer a respeito da unção de Samuel, a Bíblia vai dizer o seguinte, eu fiz questão de deixar registrado aqui. 1 Samuel capítulo 10, na nova versão, na nova tradução da linguagem de hoje, vai dizer assim, ó, olha lá. Samuel, o mesmo Samuel que foi na casa de Jessé, ungia Davi. O que está dizendo? Samuel tinha levado consigo um frasco de azeite e derramou o azeite na cabeça de Saul. E beijou-o e disse: o Senhor Deus está ungindo você como chefe do seu povo. Somente o Senhor. Está escrito ali, irmãos, frasco de azeite. Deixa eu fazer uma pergunta. O frasco é feito do que, irmãos? Ou, vou melhorar minha pergunta para você entender o que eu quero dizer. Este frasco foi feito por Deus? Sim ou não? Não. Sim ou não, irmãos? Foi feito por quem? Homem. Pelas mãos de um homem. Na verdade não foi uma máquina, mas tem a mão do homem aqui. Agora coloca, filho, 1 Samuel 16:1, nessa mesma versão. Olha só. O Senhor disse a Samuel: até quando você vai continuar a ter pena de Saul? Eu não quero mais que ele seja rei de Israel. Mas encha um chifre com azeite. Glória. Essa é a versão correta. Encha um chifre com azeite e leve com você. Depois vai a Belém até a
meio. Você consegue perceber a diferença? Saul foi ungido com um frasco de azeite. Davi foi ungido, como era nos tempos antigos, com um chifre de azeite. Aleluia, Deus. E aí eu pergunto a você, quem foi que fez o chifre, irmão? Deus. Hã? Deus. O irmão está ligado. Aleluia, Deus. Foi Deus. Então, se é Deus que fez o chifre, obrigado. Então implica dizer que a unção que Deus estaria derramando sobre a vida de Davi não era dos homens. Aleluia. Porque você já viu alguma fábrica de chifre por aí? Você já viu algum chifre sendo fabricado por aí em alguma fábrica? Não. Porque o chifre, ele é feito de forma sobrenatural pelas mãos de Deus. Você me entendeu? Eu vou dizer, o chifre foi feito de forma sobrenatural pelas mãos de Deus. O que Deus está dizendo ao meu coração, pastor Domingos, e ele marcou o culto dessa noite, para poder dizer para alguém que veio da glória a Deus aqui nessa noite, que a unção que ele está por derramar na vida de alguém que já foi escolhido por ele, não é uma unção que vai vir dos homens, não é uma unção que vai vir da vertical, mas é uma unção que vai vir da horizontal. Eu vou melhorar isso da glória a Deus. A unção que Deus vai derramar sobre a vida de alguém a quem ele escolheu nessa noite não vai vir das mãos dos homens, mas vai vir das mãos dele, vai vir de forma sobrenatural, vai vir de forma gloriosa. E se eu fosse você nessa noite, eu começaria a dar glória, a dar aleluia, porque a minha Bíblia diz: abre bem a tua boca que eu te encherei. Deus só pode encher vaso que está com a boca aberta. Deus só pode encher vaso que está com a boca para cima. E se o vaso tiver com a boca aberta e com a boca para cima, então se prepara, virá sobre a tua vida nessa noite uma unção, não mana, mas uma unção sobrenatural. Eu estou dizendo que é sobrenatural, e esta unção vai encher a tua vida nessa noite. Pega esse chifre de azeite e vem. Eu vou te enviar. E aí eu aprendo uma outra coisa aqui. Deus só envia quem pode estar com a sua botija cheia. Deus não envia ninguém com a botija vazia. Deus não envia ninguém com o vaso vazio. Para o vaso ser enviado, o vaso tem que estar cheio. Para o vaso ter que ser enviado, o vaso tem que estar cheio. O vaso da ser enviado tem que estar cheio. E além de estar cheio, Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses capítulo 4, dois tipos de qualidade de vaso. O primeiro vaso que ele vai dizer, pastor Antônio, é o vaso que serve para a honra. E o vaso que serve para a honra, ele vive em santidade, porque esta é a vontade de Deus, que nós andemos em santificação e nós venhamos nos abster da prostituição. Mas também, pastor Domingos, há o vaso para desonra, e o vaso que é para desonra, ele não obedece a Deus. O vaso que é para desonra é como Saul, quer andar do seu jeito, quer andar da sua maneira, quer andar da sua forma. Mas vaso que é vaso de honra, além de ser cheio, ele vive para fazer a vontade de Deus. Vaso que é vaso de honra, além de ser cheio, ele serve para honrar e glorificar a Deus. Me ajuda a pregar nessa noite. Olha para aqui do nosso lado, pergunta assim: você é vaso de honra ou você é vaso de desonra? Não, pergunte: você é vaso de honra ou você é vaso de desonra? Pergunte: você está cheio ou você está vazio? Porque se tiver vazio, hoje é uma noite para você ser cheio. E se tiver cheio, eu profetizo hoje, é a noite certa que Deus marcou para transportar teu vaso de azeite e fazer este azeite transportar. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Nessa noite eu posso levantar minhas mãos e adorar a Deus, porque eu estou vendo o vaso sendo cheio, e Deus vai transportar
vou te enviar a casa de Jessé, porque dentre os filhos dele eu tenho meu filho de um rei. Aqui tem um problema, porque Deus, Ele não unge cabeça errada. Deus, Ele não unge cabeça errada. Muito embora Saul foi ungido, mas há uma diferença entre a unção de Davi e a unção de Saul. Porque a unção de Saul, ela foi uma unção permitida. Não foi uma unção que Deus quisesse fazê-la. Lembra? 1 Samuel capítulo 8. O povo de Israel vai olhar para o povo do mundo, para as outras nações. E o que eles vão fazer? Eles vão pedir um rei. Eles vão pedir um rei para o Senhor. Israel era governado exclusivamente por Deus e dependia de Deus para tudo. Israel, até o capítulo 8, não tinha rei. Israel, até o capítulo 8, era governado, ou estava sob o regime teocrático, isto é o governo absoluto de Deus. Era Deus que levantava o profeta, era Deus que usava o profeta, era Deus que levantava o líder, era Deus, tudo era Deus. Mas o povo ficou com inveja ao olhar as nações pagãs. E o que eles vão fazer? Eles vão chegar até Samuel e vão dizer: Samuel, eu acho que você já está velho, já está ultrapassado. Seus filhos também, a gente sente que não tem a chamada. Então faz o seguinte: a gente estava olhando para as nações aí que tem aí, e a gente viu que todas elas têm rei. Então levanta entre nós um rei. E quando eles vão fazer esse pedido a Samuel, e Samuel vai falar com o Senhor, Deus diz a Samuel: Samuel, atenda o pedido do povo. Porque na verdade eles não rejeitaram a você, Samuel. Eles rejeitaram a mim. E quando eles rejeitaram ao Senhor, eles estão dizendo assim: eu não preciso de Deus. Eu não preciso da presença e nem da unção de Deus. Levanta-nos um rei que seja o nosso líder, seja o nosso cabeça, para que nós sejamos como as nações pagãs. Eu quero dizer para você nessa noite que quem é ungido não precisa copiar nada aí fora. Glória a Deus, aleluia. Eu vou dizer de novo: quem é ungido ou quem já foi ungido não precisa querer ser igual ao mundo aí fora. Glória a Deus. Até porque a palavra ungido vem de Machia, Cristo, no hebraico. E só pode ser ungido, pastor Antônio, quem é separado. Aleluia, Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu vou dizer de novo: só pode ser ungido quem é separado. Eu vou dizer isso de novo, você dá glória a Deus. Só pode ser ungido um dia quem foi separado. Deus poderia escolher muitos jovens para poder estar aqui. Deus poderia escolher outro pregador para poder estar aqui. Deus poderia escolher outro pastor para ser presidente desse ministério. Mas quem sabe, eu não sei, o Senhor foi lá no lamaçal do pecado, olhou para o pastor Domingos e disse: não, eu vou resgatar esse do lamaçal do pecado para ser pastor de ovelhas. Deus, quem sabe, olhou para você no mundo das drogas, jovem. Deus, quem sabe, olhou para você no mundo da prostituição. Quem sabe, olhou para você ser um traficante, um nóia, um cachaceiro, um bebum, um pinguço. Mas o Senhor foi lá no lamaçal de pecado, resgatou você com mão forte, deu um banho de sangue em você, batizou você com o Espírito Santo, se revestiu de dons espirituais para fazer você nessa noite uma adoradora por excelência. Então nessa noite não se iguale a quem não é chamado, não se iguale a quem não foi ungido. Você é ungido, você é separado, você é ungido.
Ano que vem vai ter eleição, né? E qual que é a fama do político? Não presta, né? É corrupto, vagabundo, pilantra, ladrão, sem vergonha. E é assim, pastor Antônio, que o diabo, quando ele percebeu que Deus ia escolher a gente, é assim que o diabo falava para Deus: ó, esse daí não presta não, esse daí é um vagabundo, esse daí é um ladrão, esse daí é um prostituto, esse daí vai ser cachaceiro, esse daí vai ser piguço. Mas Deus, irmão, entrou por aqui a acusação e saiu por aqui, porque, aleluia, quem intentará a acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus que justifica? Eu estou dizendo para alguém que vem para a glória: você é escolhido, você foi escolhido. É por isso que o diabo te odeia. Sabe por quê? Porque o Deus poderia escolher qualquer outro, mas resolveu escolher você, resolveu escolher você, resolveu escolher a senhora, resolveu escolher o senhor. Então, se eu fosse você, eu pulava desse banco para adorar, eu rasgava os céus, desce a igreja de adoração. Sabe por quê? Porque você foi escolhido, você foi chamado, você foi escolhido. Sua geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você estava em trevas. Se há uma palavra que define você, era essa: trevas. Mas das trevas o Senhor te chamou. Aleluia, Deus. Das trevas o Senhor te resgatou. E Ele te fez um adorador por excelência. Ele te fez uma adoradora por excelência. Então, não se compare, não queira se comparar a quem está lá fora. Você tem um valor que ouro não compra, prata não compra, euro não compra, dólar não compra. E Pedro vai dizer que nós não fomos comprados com prata ou ouro da nossa vã maneira de viver, mas foi com o precioso sangue de Jesus Cristo que nós somos comprados. Há um problema então aqui, porque Deus manda Samuel pegar o chifre de azeite e ir na casa de Jessé, um criador de ovelhas, um agricultor, homem simples, humilde, a quem ninguém dava nada. E ele vai, se dirige à casa desse homem, e quando ele se dirige à casa desse homem, ele vai com uma missão: ungir um dos filhos de Jessé. Porque do meio dos filhos de Jessé, Deus levantaria um que seria o rei. Agora, olha só que problema, que abacaxi. Como é que Deus manda Samuel ungir um rei, se já tinha um rei? Como é que Deus manda Samuel ungir uma, sendo que já tinha um rei? Só que Deus, quando Ele fala, existem duas coisas. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou que vai te levantar, que Ele vai te ungir, fique certo, Ele vai te levantar e Ele vai te ungir. Pastor, mas já tem. Não tem problema. Deus criará uma situação, mas que você vai viver a promessa, você vai viver. Porque se Deus falou, Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Então, Samuel, ele tem o problema de ungir um rei, aonde havia um rei e só tinha um trono. Não tinha dois tronos, só tinha um trono. Mas Deus mandou. E ele vai.
E aí quando ele chega lá, os irmãos sabem toda a história de qual salteado, não vou ficar aqui falando, para a gente ganhar tempo. Passam os 10 filhos de Jessé. Samuel olha para um é alto, o outro é forte, o outro é bonito, o outro é esbelto, o outro tem corpo atlético, o outro tem porte de militar, o outro tem cara de rei. E aí, Samuel vai dizer assim, realmente, esse daí, certamente esse daí é o que Deus escolheu. E aí Samuel vai ser repreendido, e vai ficar uma lição para nós aqui hoje. Porque quando Samuel entendeu que diante dele já estava o rei, quando o primeiro filho de Jessé passa, que foi o Abinadab, aliás, que foi o Eliabe, no verso 6, ele vai dizer, certamente esse é o rei a quem o Senhor tem escolhido. No verso 7, Deus diz assim, Samuel, deixa eu te ensinar uma coisa, filho. O que é isso aí? Não atentes para a sua aparência. Não olhes para o exterior. Porque o homem vê o que está fora. Glória a Deus, aleluia. Aleluia a Deus. Eu vejo o coração, Samuel. Glória a Deus, aleluia. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe por que você vai sair daqui de posse de vitória hoje? Sabe por que você vai sair daqui de posse de bênção hoje? Porque quem olhou para você te julgou pela tua aparência. Quem olhou para você te julgou pela tua roupa, pelo teu paletó, pela tua calça, pelo teu sapato, pelo teu tênis, pelo teu cabelo, pela tua maquiagem. Te julgou pela tua aparência. Mas nem sabia que aí dentro desse coração há um coração adorador. Nem sabia que aí dentro há um vaso de barro, mas com tesouros escondidos diante de Deus. Da glória. Eu não vou escolher este e não escolha ele, porque você está vendo como o homem vê, mas eu vejo o coração. Glória a Deus. Vai passando um por um, vai passando um por um, vai passando um por um, até que ele vai fazer a pergunta. Acabaram-se os jovens? Acabaram-se os mancebos? Eu repito e volto a dizer, Deus não unge cabeça errada. Deus não derrama azeite sobre a cabeça errada. Deus derrama azeite na cabeça certa. Aleluia. É por isso que tem muita igreja, pastor, que está tendo problema. Tem muitos ministérios que, em vez de ser bênção, são mais tribulação. E desculpe a minha forma de dizer, são mais motivo de vergonha e de escândalo do que de glória para honra e para glória do Senhor. Sabe por quê? Porque é pastor que nunca foi pastor querendo ser pastor. É pregador que nunca leu a Bíblia querendo pregar. É cantor que nunca saiu no hino querendo cantar. É gente que nunca foi obreiro, nunca foi na escola dominical, nunca fez um curso de teologia, nunca estudou a Bíblia, querendo ser obreiro, querendo ser pregador, irmão. Tudo vai ser feito na tua vida no tempo de Deus. Tudo vai ser realizado na tua vida, na tua história, no tempo de Deus. Não ultrapasse barreiras, não ultrapasse fronteiras. Espere no Senhor, no tempo de Deus, porque no tempo de Deus, Deus te levanta. No tempo de Deus, Deus te ergue. No tempo de Deus, Deus te coloca em evidência. Glória a Deus. Mas tem gente que quer correr, quer passar na frente de Deus. Glória a Deus. E quando você passa na frente de Deus, a sua tendência é apenas o fracasso. Sabe quanto tempo Davi esperou para ser rei? Há alguns estudiosos que dizem que 30 anos. Ele recebe a unção de Samuel, mas ele teve que aguardar 30 anos para poder ser rei. E aqui eu vou finalizar por causa do horário. Sabe o que Deus me ensina com isso? Que não importa o tempo, não importa a hora, mas aquilo que é teu vai chegar na tua mão. Glória a Deus.
se você está porque Deus está dizendo, aquilo que é teu vai chegar na tua mão. Não tem demônio, não tem satanás, não tem nada que impeça que aquilo que Deus já reservou para você chegue na sua mão. A única coisa que pode impedir o pastor Domingos de eu não receber a bênção é eu me precipitar, é eu sair fora da posição, é eu sair da direção de Deus. Mas se eu permanecer na posição, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas ninguém rouba minha promessa. Toda ferramenta que se levantar contra mim e toda língua que se levantar em juízo contra mim, Deus vai cair por terra. Deus não vai deixar prosperar. Deus vai fazer cair por terra e a vitória vai chegar, e a bênção vai chegar, e o milagre vai chegar, e a promessa vai ser. Então espere o tempo, porque você já foi ungido. Aleluia, Deus. Você já foi separado. Eu estou dizendo para alguém aqui que já foi separado. Glória a Deus. E não é pelo homem. Com todo respeito que eu devo aos pastores na questão, não é pelo pastor, mas é por Deus. Aleluia. Porque ainda antes que você nascesse no ventre da sua mãe, Ele já te conhecia. Aleluia! Antes que você fosse formado no ventre da tua mãe, Jeremias, eu já te conhecia. E as nações, eu te dei para profeta. Então não adianta o inimigo se levantar, não adianta as barreiras se levantar, não adianta o tempo dizer que não vai acontecer. Vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Porque foi Deus que disse, porque foi Deus que disse, porque foi Deus quem falou. Então vai acontecer. A permissão do pastor, eu quero pedir que os conselhos de pé. Vou levar da cheia, cala isso. Você quer ver o propósito? Glória a Deus. Diga amém. Quer ver o propósito? Diga amém. Então suporte o processo. E o maior processo que Davi teve que suportar é a prova do tempo. O tempo do homem é um, o tempo de Deus é outro. Aleluia. O tempo do homem, você tem um celular, e aí quando você quer cronometrar alguma coisa que você vai fazer, você usa o cronômetro. Daí a palavra cronos, para a definição do tempo vindo pelo homem. O tempo do homem é cronos, cronômetro. E ele quer cronometrar. Minha vitória tem que chegar daqui a 2 minutos, daqui a 2 segundos. Mas se Deus não quiser, irmão, não chega. Aleluia. Agora o tempo de Deus é diferente. O tempo de Deus no hebraico é kairos. Diga comigo, kairos. Que tanto faz ser para Deus um dia como 1000 anos, e 1000 anos para o Senhor como um dia. Para Ele tudo é a mesma coisa. Significa dizer, irmãos, que para Deus não há variação de tempo. Ele não está limitado ao meu tempo, ao teu tempo. Glória a Deus. Mas Ele faz no tempo e na hora que Ele quer fazer. Aleluia. Até porque eu tenho só o controle da minha casa, da minha televisão, olha lá ainda. Mas Ele não. Ele tem o controle da minha vida. Aleluia. Ele tem o controle da minha história. Glória a Deus. Ele tem o controle dos teus dias. Aleluia. Eu vou falar uma coisa para você da glória a Deus. Até os cabelos da tua cabeça
Ele sabe a quantidade que tem. Aleluia. Ah, pastor, mas aí tá fácil, eu sou careca. Não, irmão, ele viu na eternidade. Quantos ia nascer, quantos ia deixar de nascer, ele já sabia tudo. Então aprenda a esperar o tempo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Porque você já está ungido, já está separado. E não precisa ninguém, ou você não precisa se anunciar para ninguém, saber que você é o escolhido. Sabe por quê? Porque você pode estar aqui, ó, escondido, e ninguém te vê. Mas a minha Bíblia diz que quando Jesus teve um encontro com Natanael, ele vai dizer assim para Natanael: Natanael, antes que você ficasse lá debaixo da figueira, eu já te via, Natanael. Jesus e Natanael eram da mesma idade. Aí como que você pode entender isso? Uma criança conhecer uma outra criança. É que Jesus era diferente. Jesus não era como um bebê que eu fui, não é como o bebê que você foi. Mas Jesus, antes dele ser bebê, ele já era o Deus eterno. E a Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, é o mesmo eternamente. Então antes de você nascer, Jeremias, Antônio, Pedro, Maria, João, Joaquina e Josefina, antes de você nascer, ele já te conhecia. Ele já te via, informe, ainda quando você era, quem sabe ali apenas ossos, ele já te via, ele já te conhecia, ele sabia que você ia ter o cabelo crespo, ele sabia que você ia ter o cabelo liso, ele sabia que você ia ter o cabelo louro, amarelo, ele já sabia o teu tamanho, o peso que você ia ter, ele já sabia a roupa que você ia estar aqui hoje, ele já sabia que você estaria aqui nesse culto hoje, ele já sabia que nesse culto você estaria adorando aquele hoje. Então adore a ele, porque antes de tudo ele já te conhecia, ele já te...